O tempo, no sentido da palavra, é a unidade que mede o início, o meio e o fim de um ponto específico. Por exemplo, a gente só sabe que é um tempo porque ele tem um início, um meio e um fim, como por exemplo as horas, né? O que são as horas? As horas são um conjunto de 60 minutos, né? O que são minutos? Os minutos são um conjunto de 60 segundos. E todos, tanto os segundos quanto os minutos, quanto as horas, eles têm um início e um ponto específico que é considerado o término. Por exemplo, se nós não entendêssemos que 60 segundos completos eles se tornam um minuto, nós não teríamos o tempo específico de 60 segundos, certo? Então a gente só sabe que é 60 segundos e que ele é um tempo porque ele existe um início, um meio e um fim. Eu falo um meio, né, porque entre o tempo existe o meio que é o processo. Então o tempo é o início, o meio e o fim. O nosso tempo de cálculo de realização de atividades, de organização do dia a dia, ele é pautado e baseado no conjunto de segundos, minutos e horas, dias, meses, anos, né? E para a natureza em si, claro que dependendo da... falando em natureza específica, né, de modo geral, quando se fala em natureza, a gente fala em tudo que é oriundo, que cresce, que desenvolve naturalmente, como, por exemplo, os outros seres vivos. Né? Para uma árvore, por exemplo, as transformações da árvore ela não dependem do nosso tempo de cálculo hora, certo? Nós usamos os nossos tempos de cálculo e hora, de cálculo de segundos, minutos, horas, para enquadrar e entender como que funcionam os processos de transformação da natureza. Porém, a natureza não depende do nosso processo, da nossa forma de medir, de contar as horas. Uma árvore, ela tem inúmeras transformações que são visíveis para a olho nu e coisas que não são visíveis, né? Por exemplo, ela acontece transformações físicas na árvore, que muitas coisas que a gente não vê, e essas coisas elas estão acontecendo o tempo todo, não existe um tempo específico para isso, entende? Mesmo um sol, uma manhã, ela nunca nasce do mesmo jeito, por mais que nós não conseguimos perceber as diferenças de cada manhã, nós interpretamos a forma mais banal da situação, né? Olhou e viu manhã, mas todas as manhãs elas não são as mesmas, né? O tempo ele não é exato para a natureza, ele se transforma a cada segundo, tem alguma coisa mudando, e é interpretativa. A mesma coisa, por exemplo, para cada espécie de animal tem uma noção de tempo, né? Cada espécie de animal tem uma forma, um tempo fisiológico diferente, uma resposta fisiológica diferente ao externo, né? E o tempo, por mais que a gente viva nessa loucura desse conjunto de 60 minutos, 60 segundos, horas, dias, isso que nos aprisiona a fazer as tarefas de forma assertiva e organizada, que nos limita da expansão e da liberdade, né, de tomada de decisões em momentos que ficam mais à mercê da vontade. Nós não temos, né, justamente por causa dessa questão do tempo em que a gente criou esse sistema de tempo de aprisionamento. Mas o tempo em si, o tempo da natureza, o tempo real, ele não depende do tempo do cálculo, do tempo do digital, do tempo dos números, da contagem. Né? Esse tempo natural, ele simplesmente não existe, porque ele está sempre acontecendo. Então, como não existe um início, um meio, um fim específico sempre do mesmo formato, não tem como você definir um tempo para a natureza, né? Porque está sempre acontecendo uma transformação. Vamos supor, qualquer transformação natural que seja da natureza, que não depende das forças humanas. Ele está sempre acontecendo, porém ele acontece de forma diferente, termina em tempos específicos diferentes. Cada reação termina num tempo diferente, não existe um tempo para a natureza, né? De fato, a natureza que ainda assim, mesmo não sendo seres humanos, são seres que sensitivos, né, que percebem a reação do externo. As plantas percebem e se manifestam de acordo com a reação do externo, do que está ao redor dela, né? O tempo tem o poder de influenciar na fisiologia de uma planta, de uma árvore e dos outros animais, piorou aí que tem. Né? Os outros animais eles respondem de acordo com o tempo com o externo. As aves migram, os animais se intocam e tudo em relação às manifestações do tempo do externo. Porém, não é uma coisa exata, não acontece no mesmo momento, do mesmo formato. Né?